Irmãos, hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que confesso que quando eu comecei a estudar ela, falei caramba, não está falando comigo. Isso é muito difícil acontecer. Então eu orei a Deus e falei: Senhor, fala comigo. Porque eu tenho certeza que se o Senhor falar comigo, o Senhor vai falar com a sua igreja. E voltei a estudar. E li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. E fui lendo, irmãos. E dava um tempinho, e lia de novo. E falava: Senhor. E aí, quando eu já estava, não desistindo, eu não sou homem disso, mas cansado de tentar entender aquilo que Deus tinha para falar comigo. Então Deus falou assim: eu comecei algo que não terminou no domingo passado. Vai muito além. Preste atenção, porque você vai entender. Então, voltei a ler e reler. E eu falei: cara, eu vou começar a ler do primeiro tópico. E eu falei: não, eu vou prestar atenção na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês Apocalipse 5:8, que diz assim: e havendo tomado o livro, e os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então eu disse: obrigado, Deus, não precisa falar mais nada comigo. Irmão, se você, como eu, guardar no seu coração o início dessa palavra, eu tenho certeza, convicção no meu coração, que já será de grande valia, ou para o dia difícil, para o dia onde você não entendeu que as coisas estão falando contigo, essa palavra vai vir à sua memória e te dará esperança. Eu não sei se você entendeu o que eu li, ou se você entendeu o poder daquilo que foi dito. Mas eu quero que... Você pode pôr no quadro, filho? Põe no telão, por favor. E eu gostaria que a igreja lesse. 3, 2, 1, vai. As suas orações é um incenso. Ei, as suas orações são um incenso para o nosso Senhor. Olha só, que maravilha, irmãos. Marcelo, às vezes eu estou em casa e eu não sei o que falar, e eu começo a orar, e às vezes eu me perco na oração, e não entendo nem o que eu estou falando ao Senhor, até que eu consigo ver a glória de Deus ou a graça de Deus sobre a minha vida. É um incenso chegando. Irmãos, preste atenção. As nossas orações chegam a Deus. Ei! Você entendeu o final dessa leitura? A oração dos santos é como incenso. Marcelo, por que você está falando isso? Insistindo nisso?
Afinal, não é nada de novo, é a palavra do Senhor. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Porque os momentos difíceis, eles não vêm só na minha vida. Não acontece só na minha casa. Há momentos difíceis que batem a nossa porta quando a gente menos espera. E aí, se você tiver guardado no seu coração e na sua mente, que quando esse momento difícil chegar, a sua oração chegará ao trono do Rei, eu tenho certeza que você terá esperança. Amém? Assim como o apóstolo João viu em uma visão, nossa oração é recolhida em taças de ouro diante do trono de Deus. Isso não é por nosso mérito. Isso é por misericórdia. Repita comigo, misericórdia. Aleluia. O nosso Deus ainda responde oração, irmãos. O nosso Deus é o mesmo. Ele ainda faz coisas grandes. Ele ainda é aquele que quando a gente planeja algo e acha que aquilo é bom, Ele nos surpreende. Thomas Watson diz: a oração é a chave na mão da fé para abrir o tesouro no céu. Sabe, irmão, se as nossas orações são incenso, e se ela é a chave, ou é aquilo que ativa a fé, é natural que nós precisamos exercitar isso. Porque se a gente praticar a oração, a fala, a conversa com o nosso Senhor, nós começaremos, eu gosto muito de ouvir o Danilo falar sobre isso. Que no início da conversão dele, da busca atrás do Senhor, né, de ouvir o Senhor, de falar com o Senhor, muitas vezes ele não tinha o que falar. Só que por que eu gosto de citar ele como exemplo? Porque eu enxergo nele alguém que ama se comunicar e falar com o Senhor. E se você for orar, gastar um tempo com Danilo hoje, você tem que ir com a perna boa, irmão. Porque ele vai orar, e Deus vai trazer direções, e direções, e direções, e direções. E vocês vão orar horas. Ei, isso não é místico. Isso é você trabalhar aquilo que você quer crescer. Se eu fosse levar para o aspecto de pessoas que vão à academia, seria como você quisesse engrossar as suas pernas e dedicasse tempo só aos seus braços. Não ia mudar nada. Mas então, se você colocar um foco no seu treinamento, as coisas vão acontecer. Porque o espiritual só acontece quando nós cumprimos o natural. Quando nós fazemos aquilo que devemos fazer, o sobrenatural de Deus acontece. Amém? Irmão, tenha misericórdia de mim. Eu estou com uma alergia há uns 4 dias. Eu acho que não tem o remédio que eu não tomei para tentar melhorar. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu vou respeitar o processo. E logo, logo eu estou curado para a glória de Deus. Amém? Exercite a sua fé. Pratique a oração. Ei, crie o hábito. Comece assim. Ore por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Olha só quantos motivos de oração. E o tempo vai começar a passar, e aí você vai acrescentar aquela pessoa que você gostaria de ver sentado no banco da igreja.
E o tempo vai ir passando e você vai se lembrar do irmão que está doente e vai virar motivo de oração. Ei, Marcelo, para que eu tenho que aumentar esse tempo de oração? Esse tempo de oração te levará a viver um estilo de vida do sobrenatural e do céu. Irmão, você vai começar a gostar tanto de falar com o Senhor, que qualquer coisa se tornará motivo para buscar a Deus e colocar em oração. Como assim qualquer coisa? Que palavra estranha, Marcelo. Ei, precisa cair uma chuva porque um amigo seu tem uma lavoura, trabalha em uma fazenda, você vai se lembrar e vai falar: Deus, manda chuva, pelo amor do Senhor, ajuda o teu povo, esteja com eles. E aí chega a colheita, você vai falar: Senhor, cessa a chuva em nome de Jesus, eles precisam colher. Irmãos, a busca no Senhor e a conversa com o Senhor, a oração com o Senhor, vai te levar a ter uma vida de intimidade, aonde você vai desfrutar da presença do Pai. E a presença do Pai transforma qualquer situação. Ei, a presença do Pai é remédio para qualquer doença, para qualquer enfermidade, para qualquer problema, para qualquer dificuldade. O nosso Deus é especialista em transformar quadros, em mudar as circunstâncias, em te tirar de um lugar de estagnação e levar a viver o melhor de Deus. Mas como podemos garantir que nossas orações não apenas cheguem ao Pai, mas também sejam respondidas de uma forma que glorifique o seu nome e que transforme as nossas realidades? Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é linda demais. Tudo que você estiver buscando de resposta para a sua vida, você vai encontrar naquele livro. Tudo. Ah, irmão, mas você fala isso porque você não sabe do meu problema. Eu não tenho que saber do teu problema, mas eu tenho que saber da solução do teu problema. E o Deus que nós servimos é a solução de todos os nossos dilemas. Não há nada que você não encontre respostas na palavra do Senhor. Nada. Comportamento, conduta, milagres, transformações, restaurações, mudança de vida. E eu poderia virar a noite aqui falando para você. Mas o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite é permanecer na posição correta. Irmão, eu sei que você está anotando no seu esboço, mas o papel nem sempre nos acompanha. Então guarde no seu coração, na sua mente, porque certamente um dia essa palavra pode ser lâmpada e bússola orientadora para os seus pés. Amém? Não se trata de uma postura física, irmão. Permanecer na posição correta vai muito além disso. Não é como eu ando, não é o meu posicionamento, mas começa muito além disso, ou muito antes disso. Começa na minha rendição. Irmãos, posicionamento tem a ver com como eu tenho me entregado ao Senhor, como eu tenho me doado a Ele, o que eu tenho
aonde eu tenho colocado o Senhor na minha vida, o que Ele representa para mim. Eu não gosto de falar, principalmente daqui de cima, com vocês, parecendo ser um santo, porque eu estou distante demais disso. Mas todos os dias eu tento melhorar alguma coisa em mim. E posicionamento cristão é isso. Eu tenho irmãos que são fundamentais na minha caminhada. E eu tenho lutado para não ficar expondo a vida deles daqui de cima. Porque são referenciais para mim, eu amo. Nas minhas aflições, eles estão comigo. Nas minhas lutas, eles estão comigo. Eles são respostas de muitos dos meus dilemas. Pessoas que Deus colocou para caminhar ao meu lado. Pessoas que têm uma vida rendida ao Senhor. Pessoas que pagam um preço pela vida deles e pela minha vida. Ah, Marcelo, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Humildade, irmão. A humildade vai fazer com que você tenha disposição para ouvir a voz de Deus, independente das circunstâncias. Irmão, eu cheguei aqui hoje e, por acaso, eu comecei a conversar com a Joyce, e a gente conversando ali atrás, e eu falei: Joyce, vamos ser sinceros, a gente é muito orgulhoso, né? E eu nem estava falando dela não, talvez você está achando que eu estava falando do posicionamento dela, não. Eu estava falando de nós, de mim. Porque por muitos anos, irmãos, eu não desfrutei da graça, do amor e do cuidado, porque eu era extremamente orgulhoso. E eu limitava Deus no agir, porque eu achava que Deus só podia agir dentro daquilo que eu pensava, acreditava e desfrutava, que era extremamente pequeno. Eu limitava tanto o Senhor. Ele queria melhorar meu casamento, Ele queria me melhorar como pai, Ele queria me melhorar como marido, Ele queria transformar a minha vida. E eu falava: para quê? Eu sou tão bom nisso. É feio falar isso, irmãos, mas é verdade. É verdade. Mas Deus tem trabalhado na minha vida. Mas sabe por quê? Porque eu decidi deixar Ele fazer. Porque eu percebi que quando Ele faz, fica muito melhor do que quando eu faço. Porque eu percebi que a vontade dEle é muito melhor do que a minha. E em nome de Jesus, querido, não se sinta bom demais naquilo que você tem como conhecimento, como poder. Porque Satanás, ele é muito astuto. E ele é muito bom em identificar esses pontinhos de orgulho que você tem. E te prender lá, para que você não saia de lá e não viva os propósitos de Deus. Amém? Lembre-se das palavras do salmista: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Irmão, se está escrito em verdade, é porque tem quem faz em mentira. Senão não tinha necessidade de colocar aqui. Então, cuide e guarde o seu coração, amém? Assim como uma planta é guiada para crescer, somos chamados para enraizar em Cristo, permitindo que Ele nos guie e nos direcione em cada passo.
mais importante do que suas folhas lindas e maravilhosas é suas raízes. Ei, queridos, eu não sei o nome da árvore. E eu não pesquisei para te falar, porque isso Deus falou agora para mim. Mas eu tenho certeza que todos aqui vão entender de que árvore eu estou falando. Todos os anos, no período da seca, quando nós estamos indo ou vindo de Cuiabá, nós vemos muitas árvores à margem da estrada. E ela é uma árvore que a casca dela é bem sequinha. Se você for passando a mão assim, vai caindo aquela casca. E na época da seca, ela fica totalmente pelada, não fica uma folha. É coisa de louco. Você passa e fala assim, está morta, você não volta mais não. E aí, para melhorar para a vida dessa árvore, vem aquelas pessoas que colocam fogo na beira da estrada, sabe? Porque, irmão, você não vai me convencer que é por acaso que do nada a estrada inteira pega fogo. Me perdoa. Não tem como acreditar. E eu ando demais nessa estrada, então eu passo, está tudo certo, 15 minutos depois eu passo, queimou tudo. E aí vem o fogo e queima a casca dela por fora, e você olha assim, se tinha alguma esperança, agora já era. Não vai mais. Então vem a primeira chuva. E aí você acorda pela manhã e fala assim, eu preciso ir em Cuiabá. E aí quando você pega a estrada, irmão, não tem uma árvore dessa que já não está com folha verde, a coisa mais linda do mundo. É o que eu quero dizer para você. Pode até cair as folhas. Pode até parecer que está morto. O fogo pode vir e consumir todo o restinho que tinha. Mas se as suas raízes estiverem em Cristo, se elas estiverem firmadas na palavra do Senhor, ei, se aquela vida de oração, que ninguém precisa saber, estiver em dia, se você tem tido tempo de secreto falando com Deus, na primeira chuva, as folhas voltam. Ei, irmãos, os tempos difíceis vêm para todos, mas as suas raízes vão determinar a sua derrota ou a sua vitória. Se alguém souber que árvore é essa, depois me ajuda, me conta, que eu não sei, só sei que eu acho fantástico. Ela, lixeira. Meu Deus, se a lixeira volta viva, irmão, sangue de Jesus tem poder. Se a lixeira suporta, por que nós não vamos suportar? Tenha fé. Esse diagnóstico não é de morte, é de vida, amém? Recebe aí, recebe essa palavra. Oh, Deus maravilhoso. João 15, 4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. É sobre o que estávamos falando, irmãos. Só há uma forma da gente brotar na primeira chuva: estarmos em Cristo Jesus. Guarde essa palavra. E eu quero muito, irmãos, do fundo do meu coração, que você venha refletir comigo agora sobre esta pergunta. Não responda para ninguém, nem para a pessoa que está do seu lado, mas responda para você. Pergunte para você aí agora: aonde está o seu coração? Neste momento, aonde está o seu coração?
Marcelo, por que você está fazendo essa pergunta? Porque além de ter anotado essa pergunta, irmãos, para fazer aqui para vocês, Deus tem falado comigo sobre aonde está o meu coração. Você está buscando coisas para a sua própria vida, coisas do seu interesse, está preocupado com circunstâncias terrenas, ou o seu coração está priorizando a boa vontade do Senhor e está sendo submetido ou está sendo submisso às vontades de Deus? Irmão, tem gente que não consegue descansar nessa... Eu falo muito, amém? Mas em 1 hora de pregação, ele não consegue dar atenção àquilo que está sendo dito. E eu entendo que às vezes é porque você olha e me vê aqui em cima e fala assim, cara, quem está falando isso é o Marcelo ali, ó, da mecânica. Mas eu quero te dizer, eu sou apenas o portador. Você só não está aqui fazendo isso apenas porque você não se dispôs. Ei, talvez você está dando tanta importância para as suas coisas, que ao invés de estar alguém falando bonito aqui em cima, alguém cheio de preparo, Deus tem que me colocar aqui para falar para você, irmão. Meu vocabulário é feio, meu jeito de falar é feio, o jeito de andar é estranho. Irmão, você não sabe o que vem na minha cabeça quando eu assisto essas lives. Fala, pastor, em nome de Jesus eu vou orar, Deus vai levantar alguém. E a gente tem muita gente boa aqui dentro. Mas eu sei que tem muita gente boa que não está deixando o coração ser usado para que Deus possa fazer as coisas. Ei, irmão, não tem ninguém aqui dentro que não tem um boleto vencido para pagar amanhã. Se tiver, meu irmão, glorifica. Mas você não veio aqui para perder seu tempo. Você não veio aqui para me ouvir. Põe isso na sua cabeça. Você veio aqui ouvir o Senhor Jesus. Ele pode transformar. Ei, no próximo culto você pode estar aqui sem nenhum boleto vencido, se você entender a palavra de Deus. Eu recebo. Aonde está o seu coração? Que eu poderia citar a Bíblia aqui, né? Passagens bíblicas que falam sobre que eu devo me preocupar com as coisas do Senhor, cuidar das coisas do Senhor. E Ele cuida das minhas, e Ele se preocupa com as minhas. Mas eu estou falando para homens e mulheres maduros. Pessoas que decidiram sair do seu lar para ficar aqui 2, 3 horas de relógio, prestando um culto ao Senhor. E se você vier de qualquer jeito, irmão, eu tenho certeza que é melhor ficar em casa. Lá no início da Bíblia tem uma história bonitinha, mas trágica, onde alguém entrega uma oferta de qualquer jeito, e outra pessoa vem e entrega da forma correta. É Gênesis, amém? E o que aconteceu lá, irmãos? Alguém foi rejeitado. Então, ao invés de você vir e ser rejeitado, não oferece nada. Se prepara e vem e oferece tudo de você. Oferece o melhor. Amém? Amém? Eu vou ter que usar aquela velha palavra minha. Chateou, irmão? Melhora para mim não ter que falar de novo. Que é chato. Amém? Eu amo vocês. Tenham misericórdia de mim. Quando nos alinhamos com o propósito dele, nossa visão se expande.
As nossas orações ganham uma nova dimensão de poder. Ei, pratique, 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 até você não perceber mais que você está praticando algo. Irmão, eu sou ruim de bola. Teve um tempo, uma idade minha, que meu primo gostava muito de basquete. Eu falei, eu sou ruim de futebol, no basquete eu vou regaçar. Eu regaçava o jogo. Falei, caramba, eu sou ruim demais nesses trem. Esporte não é para mim. E eu me esforcei. E eu me esforcei. E eu me esforcei. E eu me esforcei. Que eu gostava muito de jogar como goleiro em futsal. E eu não tinha nem tamanho de gente, não tenho até hoje, você imagina alguns anos atrás. Mas eu me esforcei tanto, que um belo dia eu não percebia mais que precisava de esforço para ficar lá, para fazer o que eu tinha que fazer. Porque eu fiquei bom naquilo. O que tem a ver uma coisa com a outra, Marcelo? Ei, se esforce para ter tempo de oração. Enquanto você não consegue fazer sem perceber que você está fazendo, se esforce, dê o melhor de você. Mas eu não tenho nada para falar, mas eu vou ficar ajoelhado aqui até eu lembrar de alguma coisa que eu tenha que falar. Mas deu 30 segundos, eu já falei tudo, Marcelo, não falou. Você tem filho? Ora pelo seu filho. Irmãos, tem 3 filhos, dá para orar mais de hora. Ué. 2 é menina ainda. Então já tem que orar para Deus providenciar um homem. Está tão difícil o homem, irmãos. Está difícil, tá extinto. Está extinto. Então eu tenho, horas de oração. Tem que orar, irmão. Eu não quero ver elas casando com qualquer um. Não quero. E eu pago o preço. Mas eu tenho só um menino. Ei, ore para que não venha uma Jezabel casar com esse filho. Para que ele encontre uma mulher de oração. Para que ele seja uma bênção na casa do Senhor. Irmãos, motivo de oração não falta. Mas sabe o que está acontecendo hoje nos nossos dias? Tem tantas coisas que nos atraem. Enquanto eu estou perdendo tempo orando, escute o que eu estou falando. Enquanto eu estou achando que estou perdendo tempo orando, tem um monte de reels para mim ver. Eu não sei nem falar direito essa palavra. E tem no Instagram, tem no TikTok, tem no Kawaii, tem no YouTube, tem, não sei mais, que eu não manjo dessas paradas. E tem notícia ruim para mim assistir, tem novela. Deus falando com os crentes noveleiros aí. Ei, assista a novela da sua vida, irmão, que ela vai ser muito melhor. Dá uma olhadinha assim para trás, pro rabinho assim, e fala assim, se eu assistir a novela da minha vida, meu Deus, é grande. Você não vai ter tempo mais para novelinha. E vai sobrar tempo para oração. Amém? Marcelo, é pecado? Convida Jesus para assistir com você. E vê o que ele vai te responder, ué. Se você sentir a presença dele sentado com você assistindo, cuidado. Cuidado. 2. Ter motivação alinhada. Irmãos, muitas vezes nós passamos por vários problemas. E eu já falei, tá, querido? Porque nós não sabemos pedir. E aí Tiago 4:3 vai dizer assim: pedis
e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Irmão, hoje eu tive uma conversa muito boa. Deus me deu um irmão há algum tempo atrás. E esse irmão trabalha comigo todos os dias. Até os dias que eu não vou, ele vai. Uma saúde fora do normal. Um companheiro de trabalho espetacular. E hoje eu sentei com ele, porque ele está caminhando comigo desde um período de extrema escassez na minha vida. Sabe aqueles períodos da vida que você tem medo que o coração dispara quando o carro da Energisa passa na rua? Eu estava vivendo esse período. Sabe aquele período quando um filho chega perto e fala assim: pai, eu queria. Eu falo: meu Deus, o que ela queria? Queria, porque não tem como comprar. E ele vem caminhando comigo desde esse tempo. E quando ele chegou, todos aqui sabem de quem eu estou falando do Matias. Eu falei assim: irmão, eu não tenho oficina porque eu queria ser dono de oficina. Mas eu creio que Deus me deu essa oficina para ser uma agência abençoadora de pessoas. Então nós vamos caminhar juntos. E eu sei que eu vou crescer. E você vai crescer junto comigo. Aonde eu chegar, você vai chegar. Aonde eu for, você vai. E em nome de Jesus, você vai ser um profissional muito melhor que eu. E vai alcançar coisas muito maiores que a que eu alcançar. E hoje eu conversando com ele, irmãos, esses dias eu falei para ele assim: você tá o bichão, hein? Tá fazendo 2 viagens internacionais por ano. Eu não saí do estado esse ano. Brincadeira, irmãos. Deus sempre nos leva a lugares incríveis. E hoje sentamos e eu falei: você está vendo o que Deus está fazendo? Hoje o carro da Energisa passa, ó. Hoje as crianças falam assim: eu queria não, você quer, vamos comprar. Mas ele também tem desfrutado disso. E eu tenho pedido a Deus todos os dias que o meu coração nunca se incline para o pensamento de que só eu preciso ter as coisas. Irmãos, Deus não vai te dar se não for para repartir a bênção. Ei, tem gente que não tem para dar, porque se Deus dá, Ele não entrega nada para ninguém. Tem gente que abre comércio e que muda de ramo e que pinta e borda e não vê nada fluir. Não é porque você é ruim nas coisas, não, porque eu não sou um mecânico extraordinário, não. Eu sou esforçado pra caramba, mas não dá nem para dizer que é um cara bom. Tem muita gente melhor que eu. Mas Deus sabe que o que Ele colocar no meu bolso vai transbordar. Vai transbordar. Ô Marcelo, cuidado com o orgulho, a soberba. Não é isso, irmãos. Ei, abra sua mente, o seu coração. Deus está falando com você. Deus quer transformar a sua vida, assim como Ele fez comigo. Irmãos, hoje, há pouco tempo atrás, a minha esposa perguntou para mim: por que está lotado assim o mercado hoje? Eu falei assim: você não sabe, porque faz muito tempo que nós não dependemos de esperar o dia 5 para comprar comida. O pessoal recebeu, meu bem. Eles estão fazendo compra. É normal isso. Mas fazia muito tempo que a gente nem compra fazia. Faltava? Não. Deus sempre supriu. Irmãos, não dá para falar quantos irmãos aqui já abençoaram nossa vida, porque eu ia
pecar contra eles. Eu ia esquecer de muitos. Mas eu posicionei meu coração. Aquilo que Deus está te convidando para fazer nessa noite. Ter motivação alinhada com a dele. Deus está te convidando. Talvez você não está entendendo ainda a profundidade dessa palavra. Mas Deus está te convidando hoje a manter alinhamento com Ele. Para Ele transformar a sua vida. Para você ser aquele que transforma a vida de pessoas. Eu acho que nem tem quem quer fazer isso aqui. Eu vou falar de novo. Deus quer te usar como instrumento na mão dEle para transformar a vida de pessoas. Aleluia. Quando Jesus orava, irmãos, seus pedidos eram respondidos na hora. Porque os pedidos dele era para a glorificação do Pai. Talvez não está acontecendo porque seu pedido não glorifica o Pai, cara. Não glorifica Jesus. Não vai acontecer. Ele curou, libertou, operou milagres. Mas nada para a sua glória. Mas para revelar o amor e o poder de Deus. Ô irmãos, um dia eu cheguei para o pastor e falei assim, eu queria que todo mundo entendesse como é melhor dar do que receber. Irmãos, receber em tempos difíceis é bom, porque supre sua necessidade. É bom, mas é muito melhor quando você vê um amigo, um irmão, um parceiro, um irmão de mãe e pai diferente, precisando de algo e você falar assim, eu vou dar. A alegria do Senhor transborda dentro da gente. Não deixe para viver isso quando estiver sobrando. Eu tenho certeza que no tempo da dificuldade, você agir dessa forma, Deus vai te colocar sobre muitos. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Convicção. Porque eu vivo isso até hoje. Ei, lembre-se da oração do Pai Nosso. Onde a prioridade é, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não preciso falar, né? Que tem gente que está fazendo essa oração ao contrário, né? E não preciso apontar a ninguém. Porque Satanás já faz isso. Mas nós somos irmãos. Irmão não ensina para depois falar assim, tá vendo, seu besta? Eu falei para você. Irmão de verdade pega na sua mão e fala assim, ó, um dia estava difícil para mim. E eu peguei esse caminho aqui, ó. Ó, fica aqui para você ver, ó. Ó que da hora. Tá vendo? Tá vendo? Fluindo. Tá sentindo a presença? Ei, anda aqui, ó, aqui. Não pisa aí não. Aí é armadilha. Aqui, cola aqui. Vem comigo. Outro dia, nosso pastor falou aqui, para que a gente não venha ser covarde. E falar assim, você viu, né? Marcelo falou, Danilo é um homem de oração. Copia ele lá. Copia eu, abençoado. Seja um irmão de referência. Você não precisa ser santão demais para fazer isso, não. Todos nós temos dons, todos nós somos direcionados pelo Senhor. E todos nós podemos fazer isso, se estivermos copiando a Cristo. Amém? Busque um novo final.
Cara, isso é top demais. Em Cristo, nós podemos, independente da idade, independente do erro, independente do pecado, independente das atrocidades. E talvez você fale assim, cara, eu sou um cara bom demais, não faço nada de mal para os outros. Se puder eu ajudo. Eu escuto isso direto, irmão. Ei, isso aqui que eu vou falar para você agora, eu escuto direto. Eu não atrapalho ninguém não, Marcelo. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não atrapalho. Não faço mal para ninguém. E a pessoa está falando isso porque ela quer usar essas palavras para dizer que então Deus é com ela. Mas talvez você não está fazendo nada contra ninguém, mas você tenha levado uma vida de pecados ocultos. Talvez você está levando uma vida onde você pensa mais no seu bem-estar do que no bem-estar da pessoa que está ao seu lado. Que às vezes pode ser sua esposa, às vezes pode ser seu filho, às vezes pode ser sua mãe, às vezes pode ser seus irmãos. Eu já escutei isso. Se eu conseguir, meu irmão também vai conseguir. Deixa ele. Irmão, não é mais fácil você pegar na mãozinha dele? Hã? Você já sabe o caminho das pedras? Parou de tropeçar? Parou de bater a cara no chão? Então, ó, dá a mãozinha pro irmão. Irmão, abre teu olho, abençoado. Abre teu olho, tem pessoas dentro dessa casa precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento. Ei, tem pessoas aqui dentro precisando de abraço. Tem pessoas aqui dentro precisando que você olhe no rosto dela e chore junto com ela. Não precisa falar nada, só abraça, olha e chora. Eu nem falei dos de fora ainda. Estou falando dos daqui de dentro. Mas aí domingo passado eu entreguei uma palavra para os irmãos não sair igual louco e deixar Deus usar vocês. E termina o culto, eu fui procurar um, cadê? Já tinha ido embora. O único que eu fui procurar já tinha ido embora. Cara, não deu tempo de eu descer daqui, ó. Irmão, abecedário do céu é obedecer. Se eu falei alguma coisa errada, é eu que vou pagar. Agora, se eu falei alguma coisa errada aqui e você não fazer, porque eu estou aqui numa posição não superior a você, mas eu estou aqui como alguém que está dispondo a sua vida a falar sobre algo que Deus quer fazer na sua vida. E aí, se eu falar alguma coisa errada aqui, quem paga é eu. Se você não obedece, quem paga é você. Queria eu que alguém falasse assim, ó, faz o seguinte, faz tudo que eu mandar. Queria lá na minha empresa de preferência. Se der errado, eu pago. Ha! Bora lá, gurizão. Irmão, só obedece. Você vê a diferença na vida de quem obedece, é nítida, é nítida. O lar é abençoado, os filhos são abençoados. Quando vem a dificuldade, Deus vem com a provisão. Quando vem a doença, vem a cura. Irmão, é só obedecer, simples assim. A vida, às vezes, nos apresenta cenários que parecem sem saída. Situações que nos aprisionam em ciclo de dor e desespero. Mas o nosso Deus é o Deus de novos começos. O Deus que pode resolver qualquer sentença. Ei, viva na presença desse Deus. E desfrute do cuidado desse Deus. Eu não vou ler, eu gosto de fazer isso,
Por mais que eu sei que pessoas não gostam, e tudo bem. Mas Isaías 38, do 1 ao 5, tem uma história muito top. É a história de um rei que é visitado por um profeta. E nessa época nossa de hoje, é massa, né? É top quando um profeta vem, né? Mas naquela época não era não, queridão. O profeta chegou e falou assim: e aí, rei, beleza? E o rei falou assim: tá bom não, estou com uma enfermidade aqui. Da hora, você vai morrer. Organiza a tua casa aí, que essa enfermidade aí é para a morte. É bom, né? Profeta. Eita, aleluia. Naquele dia não foi não, irmãos. Para você que não sabe, eu estou falando do rei Ezequias. E o profeta daquele dia foi Isaías. Ah, mas por que você não quer ler? Pelo amor de Deus, irmão, se você não parar para ler sua Bíblia na sua casa, Jesus amado. E a história é essa. E não estava dada a sentença? Estava dada a sentença. Só que a palavra de Deus lá fala assim, que ele ficou tão triste com a sentença, que ele virou seu rosto para a parede e falou assim: é nas minhas palavras, irmão. Amém? Depois você lê, se você quiser ver a palavra bonitinha. É nas minhas palavras. Ah, pô, Deus, estava indo em todos os cultos, mano. Você é louco? Eu não faltava em nada. Até em mutirão. Até em mutirão eu ia, Danilo. Saí esses dias 3 horas da manhã da igreja. Trabalhando para o Senhor, vê o que você faz aí. E a palavra de Deus fala que a lágrima escorreu. E que Deus viu um coração contrito e quebrantado. Então olha o que Deus faz, irmãos. Deus fala com o profeta e fala: profeta, volta lá. Fala para ele que eu ouvi a oração e as lágrimas caírem. Diga a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmão, só cabe a você aceitar ou não a sentença. Ele podia chorar, lembrar de tudo que fez, e que ele foi uma bênção na igreja, na juventude, e que ele fez e aconteceu, e morrer. Mas o que ele escolhe fazer? O que ele exercitava há tempo. Exercite até não parecer mais um exercício. Ei, repito, ore, pratique esse exercício de oração, até que você não perceba mais que você está praticando, até que se torne um hábito, porque aí quando esse dia da sentença chegar, você não vai precisar falar assim: profeta, achei que ia ser boa essa visita aqui, cara. Achei que Deus ia fazer coisas incríveis na minha vida e eu só vou morrer. Não. Você vai olhar para o Senhor, independente de ser uma parede, um piso, o céu. Você vai falar: Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho andado em retidão. Eu queria tanto ver algo acontecer, viver tal coisa. Tem misericórdia de mim. E Deus vai ter, queridos. Porque Deus sempre tem uma nova história para cada um de nós. Irmão, se eu for contar minha primeira história de vida para vocês aqui, é triste, é deprimente, é terrível. Mas Deus tinha uma nova história para mim. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sentença que está sobre sua vida.
Eu não sei se a sentença que está sobre sua vida é: eu sou um derrotado, eu não nasci para dar certo, eu nem sei porque eu existo. Ei, eu não sei se a sentença que está sobre você é: eu queria chegar mais longe, eu queria ter alcançado uma profissão diferente, eu queria ser reconhecido e não fui, eu queria ser alguém de valor e não sou. Ei, irmão, não me interessa. Mas eu quero falar algo maravilhoso para a sua vida. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Eu acho que não entenderam. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ei, o rei buscou um novo final. E Deus concedeu. Sabe, irmãos, talvez algo já não mudou, a estação não trocou em sua vida, porque você sequer tem buscado uma nova história. Porque você não sabe do meu problema. Eu sei de quem resolve problema. Eu estou te apresentando quem pode resolver. E se você não tiver a fé, eu tenho fé por você, querido. Ele pode transformar. Se ele deu conta de pegar um moleque louco, doido de pedra, que todos que olhavam falavam assim: isso aí não passa de 20 anos, vai morrer. Vai morrer antes dos 20. E me transformou, e me deu uma família. E me deu vida. E eu já, passei dos 20, Não muito. Mas passei. Meu Deus, irmãos, eu me lembrei, eu estou rumo aos 40. Sangue de Jesus demora. Ô irmão, 18 por esses dias que eu fiz 18, o que aconteceu com o tempo? Onde que eu estava? O Deus dos recomeços está aqui nessa noite. Mas, irmãos, eu preciso te dizer uma coisa. Ao buscar um novo começo, ou até mesmo um novo final para a sua vida, também somos chamados a uma nova organização, um reorganizar. Também somos chamados a voltarmos para a vontade de Deus. Também somos chamados a mudar os nossos corações. E eu quero deixar uma mensagem aqui para você, uma frase, para que nós venhamos ter uma nova bênção. Nós precisamos viver uma nova realidade ou uma nova responsabilidade. Irmão, se você não mudar, olha que trem besta. Se você não mudar, não muda. Simples assim. Aonde está seu coração nessa noite? Se você não tirar ele da onde está e colocar na presença do Senhor, não muda. Ei, se as programações do mundo ainda são mais gostosas do que as programações em família espiritual, se isso ainda acontece na sua vida, seu coração ainda não está na família. Ei, irmãos, nós não vivemos como família disfuncional. Ei, eu sei dos dilemas do Danilo, ele sabe dos meus. E eu posso usar vários exemplos aqui, queridos. Vários e vários. A maioria desses irmãos, homens que estão aqui, me conhecem, sabe meus problemas, meus dilemas, minhas dificuldades. E eu posso falar tanto de pessoas novas, como citei o Danilo, o Ítalo, como posso falar do irmão Martim, do irmão Chico.
A gente já conversou. Ele sabe que eu sou bruto, ignorante, que eu luto contra isso. O Ítalo até já ouviu que eu sou ignorante, da minha boca mesmo, né, Ítalo? E todos me ajudam, e eu ajudo todos que precisam de ajuda, como família espiritual. Mas a gente não tem bola de cristal, querido. Que a gente é da igreja, amém? Então, se você não falar, não compartilhar, a gente não vai adivinhar. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé, igreja. Não precisa mais falar nada não, já falei demais. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Irmão, em nome de Jesus, que essa palavra ela encontre morada no seu coração. Que ela encontre um coração contrito, quebrantado. Mas Marcelo, você falou um negócio aí que eu não gostei. Por favor, irmão. Ei, ouça que eu vou pedir aqui encarecidamente. Por favor, me procure. Por que você está pedindo isso, Marcelo? Porque em nome de Jesus, não guarde nada no seu coração que não te traga crescimento. Ei, eu falei uma palavra aqui e você não gostou, me procura. Nós somos adultos, maduros e podemos resolver isso. Não pense você que eu não vou te pedir perdão, eu vou. Porque eu sou um cara que já precisou muito ser perdoado. E ainda preciso. E nós vamos orar e pedir que Deus traga clareza no seu coração, entendimento, e que Deus também tenha misericórdia e me ajude a mudar, para que eu comunique melhor, para que eu me expresse melhor. Ei, vou deixar aqui um negócio top para você, um pedido meu. Eu falei sobre exercitar a oração, coloca meu nome lá. Fala assim: Senhor, meu irmão Marcelo pediu, eu vou pedir para o Senhor. Ajuda ele a se expressar melhor. Ajuda ele a enriquecer o vocabulário dele. As palavras que ele fala muito feinha, fala tudo errado. Ajuda ele, irmão. Ora por mim. Ora por mim. Se você tiver um pedido de oração, me procura. Eu quero orar por você. E eu vou orar por você.